Nesta aula 8, você vai descobrir por que o medo, a dúvida e os pensamentos negativos podem estar impedindo você de alcançar seus objetivos e como assumir o controle da sua mente para criar uma vida de mais confiança, coragem e realização. Você já percebeu que muitas pessoas têm sonhos incríveis, metas importantes e grandes planos para o futuro, mas acabam nunca realizando aquilo que realmente desejam? E sabe por quê? Na maioria das vezes, não é por falta de inteligência, talento ou oportunidade. O verdadeiro inimigo está dentro da própria mente. O medo do fracasso, o medo da rejeição, a insegurança, a ansiedade e aqueles pensamentos negativos que insistem em dizer que você não é capaz acabam roubando oportunidades, destruindo a confiança e impedindo muitas pessoas de avançarem na direção dos seus sonhos. Mas existe uma boa notícia. Você não precisa eliminar completamente o medo para vencer na vida. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo também sentem medo. A diferença é que elas aprenderam a agir mesmo quando o medo aparece. Elas não permitem que a dúvida controle suas decisões e não deixam pensamentos negativos definirem quem elas são. E é exatamente isso que você vai aprender nesta aula. Hoje você vai entender como sua mente funciona, por que surgem os pensamentos negativos automáticos, como eles influenciam suas emoções e comportamentos e, principalmente, como substituí-los por pensamentos mais fortes, positivos e produtivos. Você também vai aprender exercícios práticos para identificar crenças limitantes, combater a ansiedade, fortalecer sua autoconfiança e desenvolver uma mentalidade preparada para enfrentar desafios sem desistir no primeiro obstáculo. Ao final desta aula, você perceberá que muitos dos seus medos existem apenas na sua imaginação e que, quando você muda a forma de pensar, muda também a forma de agir e os resultados que conquista na vida. Então acompanhe esta aula até o final, porque cada ensinamento pode representar um passo importante para você se tornar uma pessoa mais forte, mais confiante e muito mais preparada para alcançar seus objetivos. E antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque ainda temos muitas aulas incríveis pela frente. Vem muita coisa boa por aí, com conteúdos que podem transformar sua maneira de pensar, agir e conquistar seus sonhos. Agora, prepare seu caderno para fazer anotações. Abra sua mente para novos aprendizados e venha descobrir como vencer o medo, derrotar a dúvida e transformar pensamentos negativos em combustível para o sucesso. E seja muito bem-vindo à aula 8. Vamos começar. Segredo 8. Os campeões administram o medo e a dúvida. Já ouvi dizer que nascemos com apenas alguns medos, como o medo de cair e o medo de barulhos altos. Todos os outros medos aprendemos ao longo do caminho, como o medo do fracasso, o medo da rejeição e até mesmo o medo do sucesso. Acredito que o nosso maior inimigo na vida é o medo, porque o medo nos impede de fazer muitas das coisas que gostaríamos de fazer e que tornariam nossa vida mais completa e mais agradável. A dúvida é a prima de primeiro grau do medo e o precede. Não nascemos com a dúvida. Nosso hábito de duvidar cresceu ao longo da vida. Se alimentarmos uma dúvida e nos rendermos a ela, ela então cresce e se transforma em medo. Em sua epístola, o antigo escritor Tiago nos lembra que a dúvida nos torna ineficazes. Uma mente duvidosa será tão instável quanto a onda do mar, agitada e levada pelo vento, e toda decisão que você tomar será incerta, pois você ficará mudando de direção, ora para um lado, ora para o outro. A fé e o medo são visões totalmente opostas do futuro, e por serem opostas, não podem coexistir. Certa vez ouvi Zig Ziglar citar Mark Twain quando disse: "A verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas o domínio sobre ele." Pessoas de desempenho extraordinário têm tantos medos quanto aquelas que vivem vidas miseráveis e sem realização. Por causa do medo, elas apenas aprenderam a dominar seus medos em vez de permitir que seus medos as dominem. Na verdade, por atuarem em um palco muito maior, elas precisam enfrentar medos muito maiores do que a
maioria das pessoas jamais enfrentará. Junto com o medo e a dúvida, as pessoas costumam experimentar estresse, às vezes repetidamente todos os dias. O problema é que o estresse é inimigo do nosso corpo e do nosso cérebro. Até 70% de todas as doenças estão relacionadas ao estresse. O estresse libera toxinas em nosso organismo e provoca fisicamente enfermidades. O estresse também faz você se tornar mais esquecido, porque os impulsos do pensamento são interrompidos. Eles não conseguem passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Talvez, se soubéssemos mais sobre o estresse e suas causas, conseguiríamos reduzi-lo significativamente ou até eliminar sua ocorrência. O estresse é simplesmente visualizações negativas. Pratique suas técnicas de visualização positiva e você assumirá o controle do seu estresse e da sua vida. Se for necessário, finja. Haja como uma pessoa calma e livre de estresse agiria. Pare esses pensamentos negativos antes que eles se fortaleçam. Force-se a atuar como uma pessoa relaxada e tranquila, e você se tornará uma pessoa realizadora. Elimine o estresse e você eliminará 70% da causa da dor. As emoções negativas são alarmes. As seguintes emoções, identificadas e explicadas em Psycho-Cybernetics, irão impedir o seu sucesso, se você escolher focar nelas. Emoções negativas a evitar a todo custo: frustração, agressividade, desesperança, raiva, insegurança, solidão, incerteza, vazio, ressentimento. A frustração se desenvolve sempre que um objetivo que queremos alcançar ainda não foi realizado. Essa emoção negativa também surge quando um forte desejo não é satisfeito. Se você experimenta frustração crônica, reavalie os objetivos que estabeleceu para si mesmo. As chances são de que ou o objetivo seja inalcançável neste momento, ou sua imagem mental de si mesmo alcançando esse objetivo não seja suficientemente forte. Talvez você esteja até sofrendo de ambos os problemas. A insegurança resulta da sensação de que devemos ser perfeitos o tempo todo e a qualquer custo. Uma pessoa insegura acredita que deve estar sempre feliz, bem-sucedida e equilibrada. Esses são objetivos dignos de serem buscados, mas não podem ser vivenciados o tempo todo. A solidão é um sentimento natural para todos nós experimentarmos, em um momento ou outro. No entanto, sentimentos crônicos de solidão são sinais para nosso cérebro e para o universo de que estamos focados, na falta e no fracasso. Sentimos-nos alienados da vida e separados do mundo ao nosso redor. A incerteza pode paralisá-lo completamente se você permitir. É uma forma de evitar erros e responsabilidades. A incerteza baseia-se na suposição equivocada de que, se nenhuma decisão for tomada, nada dará errado. Para a pessoa que tem medo de cometer erros, tomar decisões torna-se literalmente uma questão de vida ou morte. O vazio é um sentimento que surge quando você sente que suas conquistas foram em vão. Ao longo do caminho, você esqueceu que o objetivo de estabelecer e alcançar metas é aproveitar a vida. Aqueles que se esquecem de se divertir ao longo da jornada acabam sentindo que seu tempo e seus esforços foram desperdiçados. Quando isso acontece, nenhuma quantidade de riqueza ou realização pode trazer sucesso pessoal ou felicidade. Sentir vazio na vida é um sintoma de não viver de forma criativa. Sofrer de uma autoimagem pobre ou inadequada também pode causar sentimentos de vazio. Se você alcançar seus objetivos, mas sentir que não os merece, suas conquistas parecerão vazias e incompatíveis com sua autoimagem. Comparar seus sucessos e realizações com as conquistas dos outros pode resultar em sentimentos de ressentimento. Você sente como se estivesse sendo prejudicado pela vida, recebendo uma oportunidade injusta e não conquistando as coisas que realmente merece. Você usa o ressentimento como um meio de justificar seus fracassos. Você começa a se enxergar como uma vítima. Você começa a usar sentimentos de ressentimento como uma forma de se sentir importante. Esses estados de humor negativos não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor, inclusive as pessoas que mais amamos. Irritabilidade, grosseria,
fofocas e violência surgem por meio do nosso pensamento negativo contínuo. Se você compreender suas emoções negativas, poderá interromper os pensamentos que causam esses sentimentos e utilizar essa energia mental de maneira mais produtiva e benéfica. Essas emoções são incompatíveis com a conquista criativa de objetivos. Quando você está sentindo essas emoções negativas, torna-se um criador passivo da sua vida. Você não está mais no controle. Em vez disso, suas circunstâncias estão. Um pensamento ou sentimento negativo não é eliminado por esforço consciente ou força de vontade. Um sentimento ruim só pode ser substituído por um sentimento positivo. Se você estiver sentindo uma emoção indesejada, não se concentre nessa emoção indesejada. Em vez disso, concentre-se imediatamente em imagens positivas e favoráveis. Essas imagens, quando mantidas em foco por um período de tempo suficientemente longo, produzirão sentimentos positivos e favoráveis. O sentimento negativo desaparecerá. Mantenha o foco em imagens positivas e sentimentos positivos surgirão em seguida. Apesar de nossas melhores intenções de nos sentirmos positivos, é fácil sentir medo e dúvida. Por que essa tendência natural é tão verdadeira? Estamos lutando contra a nossa própria evolução. Temos um mecanismo em nosso cérebro cuja principal função é nos manter seguros. A amígdala mantém você seguro, trabalhando incansavelmente para mantê-lo. Exatamente o mesmo. Nos tempos primitivos da humanidade, aqueles que evitavam o perigo tendiam a sobreviver, enquanto aqueles que enfrentavam os perigos dos predadores e do mundo exterior tinham grande probabilidade de morrer. Os que pensavam no pior cenário, que tinham medo do mundo exterior, eram os mais propensos a sobreviver. Essa amígdala ainda faz parte da nossa evolução. Ela é sua amiga quando se trata de mantê-lo seguro, mas é sua inimiga mortal quando o assunto é realização e conquista. Quando você começa a mudar, a amígdala libera impulsos químicos para levá-lo de volta ao estado em que estava antes. Ela automaticamente dispara pensamentos negativos. Cerca de 80% dos nossos pensamentos conscientes são negativos. Você nem precisa perceber que isso está acontecendo, pois tudo ocorre no nível subconsciente. Força de vontade e desejo não fazem diferença para a amígdala. Ela fará tudo o que for necessário para mantê-lo igual, sob a crença equivocada de que a mudança será prejudicial para você. Ansiedade, desconforto e estresse naturalmente começam a surgir quando você desafia sua própria zona de conforto. Já nascemos equipados com esses indicadores de negatividade. Eles são a maneira que o cérebro usa para nos comunicar a possibilidade de perigo. Até mesmo os carros vêm equipados com indicadores de desempenho negativo. Ignorar sinais negativos, como um tanque de combustível vazio ou um motor apresentando falhas, acabaria resultando em um carro inutilizado e ineficaz. No entanto, se você se concentrar continuamente nesses sinais, hesitará em tomar qualquer tipo de ação para corrigir o problema. Você deve tomar ações positivas para corrigir o problema. Uma luz vermelha acesa no painel do seu carro não significa que o carro em si está com defeito. Significa apenas que alguma ação corretiva é necessária. Depois que a ação é tomada, o carro retorna ao seu nível ideal de desempenho. Como você pode ver, você está cercado por muitos indicadores negativos. Como combater essa parte natural da sua evolução? Você deve, continuamente, todos os dias, sair da sua zona de conforto. Se você deseja mudar e crescer, precisa fazer coisas que não são naturais para você. Aprenda a ficar confortável estando desconfortável. Fique animado quando se sentir desconfortável e ansioso. Isso significa que sua amígdala reconheceu que você está fora da sua zona de conforto. Significa que você está em processo de crescimento. No entanto, se esse desconforto não for reconhecido por você como um passo para fora da sua zona de conforto, esses sentimentos podem se espalhar rapidamente como um vírus e se transformar em medo. Altos níveis de medo interrompem o fluxo dos impulsos do pensamento. Você ficará paralisado e incapaz de concluir a tarefa que tem diante de si.
Isso é semelhante à expressão "o cervo diante dos faróis". Um cervo fica tão tomado pelo medo quando é surpreendido pelos faróis brilhantes de um carro na escuridão que literalmente congela no lugar. Seus pensamentos param e ele se torna incapaz de se mover. Estatística e cientificamente, 97% das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem. E adivinhe quem causa a preocupação? A amígdala. Isso faz parte da nossa evolução. No entanto, isso só se torna um defeito se você não o mudar. Lute contra a sua própria evolução. Intercepte imagens, pensamentos e visualizações negativas para que elas não possam ser concluídas. Coloque-se diante delas, interrompa-as e transforme-as em algo positivo. A amígdala automaticamente libera substâncias químicas que tentarão impedi-lo de agir. Você não pode controlá-la conscientemente. Seus pensamentos conscientes nem sequer estão conectados à amígdala. Ela nem os escuta. Você precisa reconhecer o desconforto como um passo para fora da sua zona de conforto e assumir o controle dos seus pensamentos. Depois que o desconforto surgir, não permita que o desconforto e a ansiedade cresçam e se transformem em medo. Quase todo o seu pensamento acontece por hábito, no nível subconsciente. É o resultado de pensar de maneira habitual. Você precisa reconhecer seus pensamentos negativos e criar um novo hábito de pensar de forma mais positiva e produtiva. Em seu livro Change Your Brain, Change Your Life, o Dr. Daniel Amen refere-se a esses pensamentos negativos como ANTs, Automatic Negative Thoughts, ou pensamentos negativos automáticos. Ele identifica 9 maneiras diferentes pelas quais nossos pensamentos mentem para nós, fazendo nossa situação parecer pior do que realmente é, e explica como podemos transformá-los para melhor. Pensamento de sempre, nunca. Esse tipo de pensamento ocorre quando você acredita que algo que aconteceu irá sempre se repetir no futuro ou que você nunca conseguirá o que deseja. Alguns exemplos desse tipo de pensamento são: isso nunca dá certo. Ninguém nunca me liga. Ele nunca me escuta. Esse tipo de pensamento é tão negativo que automaticamente o deixa aborrecido. Se você perceber que está pensando dessa forma, pare e obrigue-se a encontrar exemplos em que essa afirmação não seja verdadeira. 2. Foco no negativo. Esse tipo de pensamento ocorre quando seus pensamentos refletem apenas os aspectos ruins de uma situação. Você ignora qualquer aspecto positivo existente. Concentrar-se apenas nas situações negativas fará com que você sinta negatividade desnecessariamente. Procure o lado positivo de uma situação. Buscar o positivo trará mais equilíbrio e otimismo para a sua vida. 3. Previsão do futuro. Esse tipo de pensamento faz você prever o pior resultado possível para uma situação. Prever situações negativas ajuda a fazê-las acontecer. Esses pensamentos praticamente eliminam suas chances de se sentir bem. Em vez disso, lembre-se de que ninguém consegue prever o futuro com precisão. 4. Leitura mental. A leitura mental negativa acontece quando você acredita saber o que outras pessoas estão pensando, mesmo quando elas não lhe disseram o que estão pensando. Alguns exemplos desse tipo de pensamento são: ela está brava comigo. Ele não gosta de mim. Na realidade, você não pode ler a mente de ninguém. Quando houver algo que você não entende, peça esclarecimentos à pessoa. 5. Pensar com os seus sentimentos. Quando você acredita nos seus pensamentos negativos sem sequer questioná-los, está pensando com os seus sentimentos. Você diz a si mesmo: eu me sinto assim, então deve ser verdade. Eu me sinto um fracasso. Eu me sinto estúpido. Os sentimentos nem sempre dizem a verdade. Sempre que você tiver um forte sentimento negativo, examine-o. Procure identificar o que está causando esse sentimento. Existem razões reais para se sentir dessa maneira. Seus sentimentos estão baseados em coisas que aconteceram no passado. Examine cuidadosamente o que você está sentindo para determinar sua validade. 6. Culpa excessiva. A culpa não é uma emoção útil e, frequentemente, faz com que você realize coisas que não deseja fazer. Deveria, preciso. Nem o quê?
e sou obrigado a são expressões baseadas na culpa. Por causa da natureza humana, sempre que pensamos que precisamos fazer alguma coisa, automaticamente passamos a não querer fazê-la. Você pode substituir expressões de culpa por frases mais úteis, como eu quero fazer isso. Seria útil fazer isso. Eu vou fazer isso. A culpa não é produtiva. Livre-se da culpa e de rotular. Rotular acontece sempre que você atribui um rótulo negativo a si mesmo ou a outra pessoa. Ao fazer isso, você automaticamente perde a capacidade de analisar uma situação de forma clara. Evite rótulos como idiota, preguiçoso, irresponsável, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. 8. Personalizar. Personalizar é quando você associa dois acontecimentos que não têm relação entre si. Um exemplo de personalização seria: ele não me abraçou esta manhã, então deve estar bravo comigo. Verdade é que nunca sabemos completamente por que as pessoas fazem o que fazem. Procure não personalizar os comportamentos dos outros. 9. Culpar. Culpar é muito prejudicial porque, quando você culpa outra pessoa ou alguma circunstância pela sua vida, você se torna uma vítima passiva das suas circunstâncias. Torna-se difícil mudar sua situação quando você não assume total responsabilidade por ela. Não foi minha culpa que... Ele é responsável por... São exemplos de culpabilização. Culpar enfraquece seu senso pessoal de poder. Antes de mudar sua vida, você deve assumir total responsabilidade por ela. Se você deseja mudar seus hábitos, precisa mudar seus pensamentos. Leva um mínimo de 21 dias para formar conexões neurais suficientes no cérebro capazes de criar um novo hábito. Quando a tarefa se torna um hábito, sua amígdala deixará de produzir ansiedade e desconforto. Sua amígdala entrará em estado de repouso quando você estiver executando essa tarefa. Pessoas bem-sucedidas estão constantemente tentando coisas novas, mesmo quando não têm certeza de que sabem como realizá-las. Evite os ANTs, pensamentos negativos automáticos. Se deseja criar novos hábitos para transformar sua vida. Quanto mais desconfortável você se sentir durante o processo de alcançar seus objetivos, mais você realizará. Faça do hábito de sair da sua zona de conforto uma prática constante. Faça algo novo todos os dias. Expanda continuamente sua zona de conforto. Até mesmo arrisque receber críticas e enfrentar confrontos para buscar novas oportunidades e maneiras de melhorar. Você ficará surpreso com a rapidez com que começará a alcançar seus objetivos. Norman Vincent Peale, escrevendo em You Can If You Think You Can, nos oferece uma receita para dominar o medo e a dúvida. Você pode anular o medo com a fé, pois não existe força neste mundo mais poderosa do que a fé. As coisas mais surpreendentes podem acontecer como resultado dela. Existem duas enormes forças mentais competindo pelo controle da mente: o medo e a fé é mais forte, muito mais forte. Mantenha esse pensamento sobre o maior poder da fé até acreditar nele, pois isso pode representar a diferença entre o sucesso e o fracasso. O lendário golfista Jack Nicklaus personifica a motivação sustentada pelo desejo e não pelo medo. Sua mente só permite espaço para a tarefa que está diante dele e nunca para diálogos internos negativos. Ele é um vencedor na vida por causa de sua incrível capacidade de focar no presente e no que é necessário naquele momento. Ele sabe que quando você acredita e se concentra em fazer algo bem feito, sua crença cresce e se multiplica. As oportunidades começam a tomar forma e a surgir em abundância. Ele encara momentos de risco e escolhe transformá-los em oportunidades. Porque vê o sucesso em sua mente, ele é capaz de ignorar a possibilidade do fracasso. Ele conscientemente esquece seus fracassos, passados ao focar ativamente na tarefa que tem diante de si e ao imaginar exatamente o que deseja que aconteça. Ajuda muito a compreender que o medo nada mais é do que a sua percepção de um acontecimento futuro. Como destaquei no Segredo no 4 sobre crenças limitantes, essa percepção pode não estar baseada na verdade, e geralmente esse é o caso do medo.
Você talvez já tenha visto ou ouvido a expressão que utiliza o acrônimo FEAR para demonstrar que o medo é evidência falsa parecendo real. False evidence appearing real. Por exemplo, se você tem pensado em abrir seu próprio negócio, mas foi impedido pelo medo, provavelmente isso acontece por causa da percepção de que o negócio pode fracassar e, então, o que você faria? Esse pensamento leva a outros ainda mais sombrios, como perder sua casa ou seu carro. Na verdade, não existe evidência de que qualquer um desses acontecimentos vá ocorrer. Tudo está na sua percepção. Será então uma surpresa que você nunca consiga dar os passos necessários para fazer aquilo que sempre quis fazer? Pessoas de desempenho extraordinário dominam o medo e a dúvida, enfrentando-os, encarando-os de frente e aplicando conhecimento à situação. O medo e a dúvida são frequentemente causados pela ignorância ou pela evasão dos fatos e da verdade. Além disso, elas sabem que o antigo ditado "faça aquilo que você teme e o medo desaparecerá" contém uma sabedoria extremamente poderosa. Os que duvidam nunca vencem e os vencedores nunca duvidam. Sentimentos de dúvida, medo e estresse ficam registrados em seu subconsciente. A linguagem do seu subconsciente é expressa por meio das sensações do seu corpo. Infelizmente, sentimentos negativos, quando persistem por um longo período, podem manifestar-se fisicamente como dor. Você ou alguém que conhece sofre de dor física crônica. Somente nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de pessoas sofrem de dores crônicas. A dor física prejudica severamente a capacidade do cérebro de funcionar bem e com eficiência. A dor crônica reduz a massa cerebral e influencia o disparo das células nervosas do cérebro. Acredite ou não, a dor está localizada no cérebro e não no corpo. O cérebro processa o estresse excessivo e crônico de uma forma que não é benéfica para nossa saúde e bem-estar. Quando não é controlado e é permitido que se acumule, o estresse crônico manifesta-se em nosso corpo como úlceras, pressão alta, vícios e outras doenças e condições debilitantes. Você já conheceu alguém amputado que sofre de dor fantasma? Uma pessoa amputada pode literalmente sentir dor em um membro que fisicamente não possui mais. Para resolver esse problema, cientistas desenvolveram uma caixa de espelhos que reflete o membro existente de tal forma que parece haver dois membros. Ao utilizar essa caixa de espelhos por 15 minutos, 3 vezes ao dia, durante 3 a 4 semanas, amputados conseguem fazer a dor fantasma desaparecer. O paciente senta-se diante da caixa de espelhos, observando o reflexo do membro ausente. O amputado realiza exercícios com o membro saudável, fazendo parecer que existem 2 membros executando os movimentos perfeitamente. O espelho engana o subconsciente, levando-o a acreditar que o membro ainda está presente. O subconsciente deixa de enxergar uma razão para que a dor continue existindo. Após 3 ou 4 semanas, a dor fantasma desaparece. Um grupo de controle de amputados realizou os mesmos exercícios durante o mesmo período de tempo sem utilizar o espelho. 3 ou 4 semanas depois, a dor fantasma ainda permanecia. Para reduzir sua dor, sobrecarregue o cérebro. Se você inundar ou distrair seu cérebro com estímulos, a dor será reduzida significativamente. O cérebro consegue focar apenas no momento presente. Concentre-se em outros estímulos enquanto estiver sentindo dor física. Engane seu cérebro para acreditar que a dor desapareceu e a dor irá embora. A preocupação e a crença são 2 lados da mesma moeda. Tudo depende de qual lado você escolhe focalizar. Você pode mudar seu foco do negativo para o positivo. Quando você se preocupa, está imaginando um resultado indesejável acontecendo no futuro. Você não utiliza esforço nem força de vontade. A imagem parece manifestar-se de forma espontânea e natural. Você continua pensando no resultado final, nas possibilidades que podem acontecer, mesmo quando não deseja que elas ocorram. Você continua alimentando a ideia de que esse resultado pode acontecer. A preocupação nada mais é do que uma visualização negativa. Lembre-se,
O subconsciente considera tudo o que você pensa como sendo real. Ele representa 5/6 do poder de processamento mental do seu cérebro. Preocupar-se dá significado às suas afirmações. Essa repetição constante de reviver continuamente aquilo que você não quer faz com que o resultado final se torne cada vez mais real e vívido aos olhos da sua mente. Logo, você se verá sentindo as emoções que acompanham a preocupação: medo, ansiedade, estresse e desânimo. Essas emoções são completamente apropriadas para aquilo que você esteve imaginando o tempo todo. Seu sistema nervoso não consegue distinguir a diferença entre uma preocupação e um fracasso reais e uma preocupação e um fracasso imaginários. Se você imaginar o fracasso com detalhes suficientemente vívidos, seu corpo projetará esses sentimentos para o plano físico. Se esses pensamentos continuarem de forma regular, doenças e enfermidades surgirão naturalmente. Felizmente, você pode virar a moeda para o outro lado. Substitua o resultado indesejado por aquilo que você realmente quer que aconteça. Imagine esse resultado final com a mesma intensidade e riqueza de detalhes com que imaginou o resultado anterior, menos desejável. Visualize-o repetidamente, tantas vezes quanto você repetiu a imagem anterior. Observe ações de pessoas altamente realizadoras se deseja tornar-se uma delas. Quando começar a ter uma visualização negativa, interrompa-a imediatamente e transforme-a em uma imagem positiva. A resposta correta para sentimentos e pensamentos de preocupação é ignorá-los completamente. Não lhes dê atenção. Em vez disso, direcione seus pensamentos para aquilo que você realmente deseja. Logo você começará a gerar emoções positivas que acompanham de forma natural essa nova e melhorada imagem mental. Você começará a sentir entusiasmo, alegria, contentamento, empolgação e felicidade. Esses sentimentos serão gerados automaticamente. Traga à mente e desperte sentimentos de sucesso. Se você deseja ter mais controle sobre sua vida, desenvolva uma atitude positiva, pois, segundo Robert Louis Stevenson, o hábito de ser feliz permite que a pessoa se liberte, ou se liberte em grande parte, da dominação das circunstâncias externas. Quando você se sente confiante e bem-sucedido, age de forma bem-sucedida. Você pode começar a criar o hábito de reagir às ameaças e aos problemas de maneira positiva e determinada. Assuma o controle ativo da sua vida. Desenvolva o hábito de permanecer focado em seus objetivos, independentemente das circunstâncias que possam surgir. Você pode praticar uma atitude positiva e determinada, tanto em situações reais quanto em sua imaginação. Envie uma mensagem forte ao seu subconsciente de que você administra o medo e a dúvida de forma voluntária e eficaz. Visualize-se resolvendo um problema ou alcançando um objetivo, ou por meio de ações e decisões positivas. Transforme uma crise em um impulsionador para a ação. Permaneça orientado pelos seus objetivos. Mantenha seu objetivo positivo em mente. A crise atuará como um estímulo e liberará energia e força adicionais para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Em muitos casos, um acontecimento que começou como uma crise termina como uma oportunidade que o aproxima ainda mais de sua meta. A felicidade não é algo que simplesmente acontece com você. Ela não escolhe quem será feliz e quem não será, embora às vezes pareça que sim. A felicidade é um verbo de ação. Ela exige uma decisão consciente de ser feliz. Se você continuar esperando que a felicidade venha até você, que bata à sua porta, provavelmente continuará esperando por muito tempo. Se você esperar que suas circunstâncias melhorem ou que sua vida se torne ideal antes de poder ser feliz, provavelmente esperará para sempre. Podemos criar nossa própria felicidade porque escolhemos nossos próprios pensamentos, escolhemos nossas próprias autoimagens. Isso é algo positivo, porque significa que a felicidade depende inteiramente de você. É sua escolha decidir em qual lado da moeda focar. Seu subconsciente pode concentrar-se em qualquer um dos lados. Ele é incapaz de questionar os dados e as informações que você programa nele.
Ele simplesmente processa as informações e reage de acordo com elas. Ele pode funcionar como um mecanismo de fracasso ou como um mecanismo de sucesso. Você pode ser feliz ou pode ser triste. Tudo depende dos dados que você fornece a ele e dos objetivos que estabelece para ele. Seu subconsciente é um mecanismo orientado para objetivos. Depende completamente de você decidir como ele funcionará. Pensamos, sentimos, aprendemos e desempenhamos melhor quando estamos em um estado mental feliz e agradável. Até mesmo nosso corpo físico funciona melhor quando estamos em um estado mental positivo. Nosso estômago, coração, fígado e todos os nossos órgãos internos funcionam de maneira mais eficiente quando estamos felizes. Muitos estudos científicos foram realizados e, repetidamente, eles comprovam que um estado mental agradável contribui para um corpo com melhor desempenho. O psicólogo russo Kakekcheyev realizou testes com pessoas enquanto elas pensavam em pensamentos agradáveis e desagradáveis. Quando as pessoas pensavam em coisas agradáveis, seus sentidos de visão, audição, paladar e tato eram aprimorados em comparação com os momentos em que pensavam em coisas desagradáveis. A maioria das pessoas estabelece metas para o fracasso de forma inconsciente e sem perceber. Elas mantêm continuamente imagens negativas e medo do fracasso. E depois se perguntam por que não estão vivendo a vida que desejam viver. Você, porém, recebeu as informações e as ferramentas necessárias para se separar dessa enorme maioria de pessoas guiadas pelo fracasso. Cabe a você decidir de qual lado da cerca deseja viver. Você pode viver uma vida orientada para o sucesso ou uma vida orientada para o fracasso. Qual deles você escolhe? Eu sugiro a vida orientada para o sucesso. Ela é muito mais divertida e prazerosa. Em última análise, o medo está presente na vida de todas as pessoas. Ele só se torna um problema quando provoca inação e paralisia. O medo nunca é motivo para desistir. Desistir por causa do medo é apenas uma desculpa. Tudo bem sentir medo. Na verdade, isso é normal. Sempre que começar a sentir medo, lembre-se do seu desejo de alcançar seus objetivos. Lembre-se do seu motivo, do seu porquê. O desejo é o antídoto perfeito para o medo e o desespero. Conquiste o medo e você realmente terá conquistado uma das verdadeiras chaves do reino. Se você não se sente como um vencedor, projete a sensação como se realmente se sentisse um vencedor. Os vencedores são exemplos vivos de projeção positiva de si mesmos. Você sempre consegue identificar um vencedor à distância. Eles transmitem uma aura e uma presença inconfundíveis e inesquecíveis. As primeiras impressões são extremamente poderosas e criam marcas duradouras nas pessoas ao seu redor. Escolha projetar-se como um vencedor e em breve você será um vencedor. Reflita sobre o seguinte poema de Henry Van Dyke, intitulado Os Pensamentos São Coisas. Para lembrar-se do vasto poder e da importância dos nossos pensamentos, eu considero verdadeiro que os pensamentos são coisas. São dotados de corpo, sopro e asas, e nós os enviamos para preencher o mundo com resultados bons ou maus. Aquilo que chamamos de pensamento secreto corre para os lugares mais distantes da Terra, deixando bênçãos ou tristezas como rastros por onde passa. Construímos nosso futuro, pensamento após pensamento, para o bem ou para o mal, sem perceber. E assim o universo foi criado. Pensamento é outro nome para destino. Escolha então teu destino e espera, pois o amor atrai amor e o ódio atrai ódio. Agora é hora de agir. Exercício 1. Pegue um dos seus maiores medos e, em uma folha de papel, descreva esse medo com o máximo de detalhes possível. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, não escreva apenas "Tenho medo de falar diante de outras pessoas". Escreva "Tenho medo de falar diante de outras pessoas, porque essas..." e preencher o espaço. Depois de listar esse medo, faça uma lista de todos os possíveis resultados caso você haja apesar dele. Por exemplo, o que poderia acontecer se você se levantasse e falasse para um grupo de pessoas? Um resultado possível é receber uma ovação de pé. Outro resultado possível é receber aplausos educados.
E certamente um resultado possível é ser vaiado. Seja muito detalhista e liste todos os resultados que conseguir imaginar. Agora volte e analise cada resultado, fazendo a si mesmo 2 perguntas. Qual é a pior coisa que pode me acontecer se esse resultado ocorrer? Eu conseguiria continuar vivendo minha vida se o pior realmente acontecesse? Se você for sincero consigo mesmo, será muito raro encontrar um resultado tão ruim que o impeça de seguir em frente. Agora, com essa nova percepção do futuro, dê algum passo de ação enquanto reforça para si mesmo que, independentemente do resultado, você conseguirá vencer. Exercício 2. Mate seus ândices. Alimente seu tamanduá. Este exercício é do livro Change Your Brain, Change Your Life, do Dr. Daniel Amen. Sempre que você perceber um ANIT, Automatic Negative Thought, pensamento negativo automático, precisa esmagá-lo, ou ele assumirá o controle da sua vida de forma negativa. Assim que você identifica um pensamento negativo e o corrige, imediatamente retira o poder dele. Se permitir que um pensamento negativo passe despercebido ou sem correção, somente acreditará nele e seu corpo reagirá a ele. Os ANTs geralmente são ilógicos, mas tendemos a acreditar neles. Ao trazê-los do nível subconsciente para o nível consciente, conseguimos perceber o quanto muitas vezes eles não fazem sentido. Para descobrir o que é verdadeiro e o que não é em sua vida, por exemplo, eu não sou criativo. Você precisa questionar seus antes. Não acredite em tudo o que ouve, nem mesmo nos pensamentos da sua própria mente. Pergunte a si mesmo sobre a população dos seus ANTs. Ela é alta ou baixa? Está aumentando ou diminuindo? Mantenha o controle sobre eles. Sempre que reconhecer um entrando em sua mente, treine-se para identificá-lo e anotá-lo. Responda a ele. Retome o controle dos seus pensamentos negativos. Exemplos de ANTs. Você nunca me escuta. Meu chefe me odeia. Todos vão rir de mim. Sou estúpido. Não foi minha culpa, foi culpa dele. Depois de identificar o ANT, combata-o com uma afirmação positiva. Mateo Ant, ele já me ouviu antes. Meu chefe pode apenas estar tendo um dia ruim. Talvez todos gostem do meu discurso. Já tomei decisões inteligentes no passado. Posso melhorar a situação. Depende de mim. Escolha um período de tempo, como um dia ou uma semana, para monitorar seus ANTs. Carregue papel e caneta com você e anote cada um deles quando o identificar. Imediatamente escreva uma afirmação contrária àquele pensamento negativo. Este exercício é muito poderoso. Exercício 3. Este exercício, também sugerido pelo Dr. Daniel Amen, é útil quando você está sentindo preocupação e ansiedade em relação a uma situação. Escreva o evento que está causando sua ansiedade ou preocupação. Observe e anote os pensamentos automáticos que estão surgindo em sua mente. Identifique e rotule os pensamentos negativos como um ANT de previsão do futuro. Fortune Telling Ant, quando você se concentra apenas nas possibilidades negativas. Muitas vezes, apenas dar um nome e um rótulo ao pensamento já ajuda a retirar seu poder. Responda ao pensamento negativo e elimine-o. Escreva uma resposta positiva para neutralizar o pensamento negativo. Lembre-se, os pensamentos nem sempre são reais. Escolha prever os melhores resultados possíveis para as suas situações. Exercício 4. Este exercício é útil exatamente no momento em que você está sentindo ansiedade. Pequenas alterações na quantidade de oxigênio presente no cérebro modificam a maneira como uma pessoa sente e se comporta. Quando uma pessoa está com raiva, seu padrão respiratório muda quase imediatamente. A respiração torna-se mais rápida e superficial. O nível de oxigênio no sangue diminui e menos oxigênio fica disponível para o cérebro. A pessoa provavelmente se torna mais irritada, confusa, impulsiva e propensa a comportamentos negativos. Quando estiver se sentindo ansioso ou abalado, conscientemente mude sua respiração do peito para o abdômen e respire lenta e profundamente pela barriga. Elimine os pensamentos negativos, distraindo-se da ansiedade. A forma como você respira tem um enorme impacto sobre como você se sente a cada momento.
Ao transferir sua respiração do peito para o abdômen, você se sentirá mais relaxado e mais no controle da situação. Chegamos ao final da nossa aula 8. Hoje aprendemos que o medo, a dúvida, a ansiedade e os pensamentos negativos podem se tornar grandes obstáculos entre nós e os nossos sonhos. Descobrimos como os pensamentos influenciam diretamente nossas emoções, nossas decisões e, consequentemente, os resultados que alcançamos na vida. Também vimos que pessoas de sucesso não são aquelas que nunca sentem medo. Na verdade, elas sentem medo como qualquer outra pessoa. A diferença é que aprenderam a agir apesar dele. Aprenderam a enfrentar suas inseguranças, desafiar suas limitações e continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Durante esta aula, entendemos a importância de identificar pensamentos negativos automáticos, combater crenças limitantes e substituir ideias que nos enfraquecem por pensamentos que fortalecem nossa confiança, nossa coragem e nossa determinação. Aprendemos que aquilo que alimentamos diariamente em nossa mente tende a crescer. Se alimentarmos o medo, a preocupação e a dúvida, essas emoções ganharão força. Mas se escolhermos alimentar pensamentos de fé, confiança, esperança e ação, estaremos criando uma base sólida para construir uma vida melhor e alcançar nossos objetivos. Lembre-se sempre de que sua mente é um dos maiores recursos que você possui. Ela pode ser sua maior aliada ou seu maior obstáculo. A escolha depende dos pensamentos que você decide cultivar todos os dias. Por isso, quando surgirem pensamentos negativos, não aceite tudo como verdade. Questione-os, desafie-os, substitua-os por pensamentos mais fortes, mais positivos e mais alinhados com a vida que você deseja construir. E nunca se esqueça, você é muito mais forte do que imagina. Muitas vezes, o único passo que separa uma pessoa do sucesso é a coragem de continuar, avançando mesmo quando sente medo. E falando em continuar avançando, prepare-se para a nossa próxima aula. Na aula 9, FIDO, é mais do que o nome de um cachorro. Você vai conhecer uma filosofia simples, poderosa e transformadora que já ajudou milhares de pessoas a superar fracassos, derrotas temporárias, decepções e momentos extremamente difíceis. Você aprenderá por que as pessoas vencedoras não ficam presas aos erros do passado, como transformar fracassos em aprendizado, por que falhar faz parte do caminho do sucesso e como desenvolver a capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece dar errado. Você descobrirá que os fracassos não precisam definir sua história. Pelo contrário, eles podem se tornar os degraus que o levarão a níveis ainda maiores de crescimento e realização. Essa próxima aula pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus erros, os seus desafios e os obstáculos que surgem ao longo da caminhada. Então não perca e deixe o seu like para ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando todas as aulas deste treinamento. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos, porque ainda temos muitos ensinamentos poderosos pela frente. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção e pelo seu compromisso com o seu crescimento pessoal. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos e todos os seus sonhos. Continue acreditando em você, continue aprendendo, continue evoluindo e nunca permita que o medo seja maior do que os seus objetivos. Nos encontramos na próxima aula. Até a aula 9. Fique com Deus e lembre-se, grandes conquistas começam quando decidimos não desistir.